Olá, eu sou o Kaneshan e estou aqui para mais um vídeo. Só que dessa vez não sobre linguagem de programação ou sobre banco de dados. É mais um bate-papo que eu quero ter hoje com vocês. Eu estava vendo uma das perguntas ali do canal que acontece com frequência e que pessoas que são também ao meu redor perguntam assim: precisa ter faculdade para trabalhar com TI? E eu fiquei me perguntando muito sobre isso, né? A gente já vê muitos vídeos na internet, mas eu queria falar do meu ponto de vista como um analista desenvolvedor Java de uma fábrica de software que trabalha na área de TI, desenvolvendo sistemas com grande criticidade e também na minha vivência como professor universitário, que foi de linguagem de programação, banco de dados, jogos digitais, que já teve a vivência como coordenador de graduação, de pós-graduação, ajudou a fazer curso, compõe núcleos de NDE. Então eu quero falar assim, eu vou te passar meu ponto de vista como alguém que está dentro de uma fábrica de software e alguém que vivencia o dia a dia de uma sala de aula. É muito comum a gente ouvir falar que não precisa ter faculdade para trabalhar na área de TI. E é uma verdade, você não precisa ter faculdade. Não precisa. Você não precisa se dedicar 2 anos e meio numa graduação de tecnologia de ADS, 4 anos numa graduação de ciência da computação ou 5 anos numa engenharia da computação. Não tem essa necessidade. O nosso mercado, ele não é um mercado que não é regulamentado, ele é livre. Então você tem essa flexibilidade. Posso falar que ele é democrático. Mas, assim, por que fazer uma faculdade? Por que perder esse tempo, né? Eu vejo assim, quando eu estava começando na área de TI, eu não tinha amigos na área de TI. Eu não tinha parentes na área de TI. E eu não sabia nem o que ia aprender numa faculdade de TI. Eu sou de uma geração. A minha geração, por exemplo, foi a geração que teve o YouTube surgindo na graduação. Então eu não tinha nem como dar uma YouTubezada aí, perguntar o que faz um profissional de TI, o que faz? Quando eu fui na faculdade, eu achei que eu ia fazer jogo de computador, que eu ia desmontar computador, que eu ia mexer no Excel lá, no VB, nas macros, né? Eu achei que era isso que fazia, de uma forma simplória, né? Aí eu comecei a ver que tinha linguagens de programação, o tal do C, o tal do Portugal. E aí foi um baque, né? Você entender que tinha linguagens que você dava orientações que iam gerar instruções para o computador e ia fazer aparecer os programas. Nossa, isso foi um must, né? Mas não é só a parte técnica que me ajudou na faculdade. Foi na parte de relacionamentos. Quando a gente não está no meio, a gente é muito pobre de amizades. O teu círculo pobre de amizade que faz no sentido assim, pobres da parte de network, né? É isso que eu quero dizer nesse sentido. Porque você não tem com quem conversar. Nossa, eu lembro que quando eu fazia os programinhas, eu mostrava lá para minha mãe, por exemplo, né? Ela não entendia, né, o que é aquilo. E aí, às vezes, a pessoa fica até desanimada, né? Pode ser que aconteça isso com você também nos teus estudos, né? Porque às vezes a primeira programação que você tem é uma programação de baixo nível, né? Tela preta. Você não tem algo visual que encha os olhos da pessoa que está olhando e fala: nossa, olha, é um site que foi feito, meu filho que fez o site, meu filho que fez aquele jogo. E aí quando você começa a conversar com quem está do teu lado, né? E mostrar, você, nossa, cara, você fez isso, como é que você fez esse laço de repetição, como é que você fez esse ponteiro? Isso são coisas mágicas para quem está começando a estudar, né? Então, esse tipo de conversa é importante você ter. Você discutir sobre o que você está aprendendo com alguém. Mas de tudo isso eu quero falar. O que é, então, a importância de uma faculdade? É a parte de relacionamentos interpessoais. Não é só as habilidades hard skills que você vai desenvolver. Você vai desenvolver também a parte de soft skills, que é isso de você conversar com alguém, interagir. Uma das maiores dificuldades que a gente tem na área de TI
São profissionais que conversam, que conseguem transmitir uma informação, repassar conhecimento. Porque na área de TI é importante que você não segure o seu conhecimento. Você tem que ser um disseminador de conhecimento. Quando fala assim, o profissional de TI é quieto, não é comunicativo, é uma verdade, porque a gente trabalha no dia a dia nosso sozinho. Eu trabalho com meus amigos, colegas, lá de Brasília, lá de Belo Horizonte, lá do extremo sul do Brasil, mas eu tenho colegas que estão ali e a gente tem aquele momento de interação. A maior parte do tempo a gente está sozinho codificando, sozinho desenvolvendo. E você tem poucos momentos, às vezes, no dia que você tem um relacionamento, que é tipo a daily. Que a daily o que é? É uma fração de 15 minutos que você vai lá falar o que você está fazendo, se você está com alguma dificuldade, e escutar o que os outros também estão fazendo, para você ter uma ciência do que o time está desenvolvendo. Que você, quando vai trabalhar, você faz parte de uma squad, que é um time, que tem um objetivo de manter, desenvolver aquele produto. Nessa parte de trabalho, você tem que aprender a trabalhar em equipe. E é isso que a faculdade tem de bom. As faculdades, no geral, estão trabalhando muito com projetos interdisciplinares, que é o quê? Durante o semestre, você trabalha com uma equipe, fazendo um projeto unindo as disciplinas que você está trabalhando naquele semestre para desenvolver um produtinho, um projeto interdisciplinar. É isso. Você aprende a parte técnica, você aprende a documentar, você aprende a trabalhar, a fazer reuniões, a cobrar os seus colegas sobre demandas de entrega, pesquisar. Isso tudo é o que você tem no dia a dia, numa faculdade. Bem, você pode estar se pensando, então eu vou para uma faculdade para mim desenvolver projetos. Sim, esses projetos vão te ajudar de que forma? A você conseguir o seu primeiro emprego, seu estágio. Uma das críticas que a gente vê no dia a dia dos alunos, eu falo inclusive dos meus alunos, é que eles vão fazer algumas entrevistas e pedem experiência. É até irônico, né? Falar, eu quero saber se tem experiência para ser estagiário. Você tem que ter experiência. Como é que é essa experiência? Você tem a experiência do dia a dia como estudante, desenvolvendo seus projetos pessoais, e às vezes você não tem uma ideia ou não tem uma orientação, e aí vem um professor e fala para você, eu quero que você desenvolva um projeto com essas finalidades, abrangendo as disciplinas que você tem. E aí você vai trabalhando com isso. E você vai montando o seu portfólio. É dessa forma que você vai ter o seu portfólio. Você vai trabalhar com esses conceitos, formando pequenas evoluções na sua atividade acadêmica, na sua vida acadêmica. Então não ache estranho quando pede uma experiência. Você pode pensar assim, talvez você se formar, ter um diploma, você vai conseguir entrar na área de TI. Não é tão simples. É muito comum você ver profissionais, deixa eu colocar assim, não profissionais ainda, mas pessoas que fizeram uma faculdade, todos se formaram com êxito, sem nenhuma reprovação, mas não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Isso é muito normal acontecer. Tem muitas pessoas que estão formadas com diplomas, mas nunca atuaram na área de TI. O que eu posso falar para vocês é, se você for para uma faculdade, faça o máximo que você puder para conseguir fazer um estágio. É muito importante você fazer um estágio, porque é através desse estágio que você vai validar conhecimentos que você está tendo na faculdade. Você tem que vivenciar isso todo dia, sabe? É muito pouco aquela fração que você fica dentro de uma sala de aula, fazendo aqueles exercícios que o professor está pedindo para você fazer em sala, ou escutando uma teoria. Você todo dia sentado, 6 horas, né, que o estágio é 6 horas, você olhando aquele código, sofrendo em cima daquele código, sofrendo em cima daquele documento arquitetônico, para entender. Você chegar numa daily e falar, gente, eu estou analisando. Chega no outro dia e fala a mesma coisa na daily, gente,
eu continuo analisando. O que é esse analisar? Você como programador, você está lá debugando, colocando os breakpoints, tentando entender o fluxo. E aí você pede lá ajuda para os teus colegas, né? Geralmente você vai ter lá um programador que vai ser como se fosse um mentor para você. Ele pode ser um mentor eleito ou pode ser um mentor que você descubra dentro daquela equipe. Porque assim como tem na faculdade que você tem aqueles professores que você tem maior afinidade, no teu dia a dia também como profissional você também vai ser você vai ter aqueles profissionais que você tem maior afinidade. Você sempre tem alguém que você tem maior afinidade que você vai pedindo ajuda. E isso é uma coisa normal, gente. Normal, isso no dia a dia. O importante é você ter humildade e saber pedir ajuda. Isso é um diferencial muito grande para as pessoas. Você não ter vergonha de falar isso. Eu preciso de ajuda, eu estou com impedimento. Você pode estar se perguntando, você conhece, Cânia, alguém que é bom e não tem faculdade? É o que mais tem. Gente, o que mais tem é colega meu, amigo meu, que não tem faculdade e é um programador excepcional, que debate sobre arquitetura em um nível altíssimo. Então, eu posso dizer assim, eu conheço várias pessoas que me ensinam coisas que eu não aprendi dentro de um livro, que eu não aprendi dentro de uma sala de aula. Porque eu sou uma pessoa que estuda de forma regular, através de fazendo MBAs em faculdade, mas eu contrato mentores para me ajudar também, porque eu quero saber o que esse pessoal está usando aonde eles trabalham. Eu não posso tomar como verdade que só aquilo que eu faço no meu trabalho, no meu dia a dia, é a verdade, porque tem evoluções tecnológicas, tem padrões de arquitetura diferentes. E isso eu não tenho no meu dia a dia. E nem naquele projeto que eu estou trabalhando, naquela fração, naquele tempo. Porque projetos, ele tem começo, meio e fim, e tem a sustentação, a manutenção desse projeto. E isso me impede, às vezes, de aprender coisas novas no dia a dia. Mas eu posso aprender com outras pessoas. E eu faço isso. Eu tenho o meu momento na semana que eu tiro reservo esse tempo para estudar. E por que eu faço isso? Porque hoje eu estou empregado em tal empresa, mas amanhã eu não sei onde que eu vou estar empregado, mas eu tenho que acompanhar como que está o LinkedIn, como que está as exigências das vagas que tem. Eu tenho que me adaptar àquilo que está no mercado. Então por isso que eu tenho que tomar isso como verdade. Não tenha em mente que você vai se graduar, fazer uma pós-graduação e acabou, pronto, sou um vencedor. Muitas vezes, o teu primeiro emprego, o teu primeiro estágio vai vir não porque você foi numa agência de estágio, não porque você se candidatou a uma vaga no LinkedIn, mas sim porque tinha um colega do teu lado, você olhou para ele e ele estava falando que lá na empresa dele tinha uma vaga disponível. E aí você chegou e falou, cara, me indica para essa vaga, como é que faz para trabalhar aí? E ele vai indicando você. Então essa é a maior diferença, eu vejo, numa faculdade. Você escutar o que está acontecendo no mercado na tua região, escutar o que teus colegas estão mexendo. Porque ali na faculdade você vai aprender Portugal, vai aprender um C, vai aprender um Java, um .NET, mas são coisas superficiais. Não é de verdade avançado, porque não tem tempo hábil para aprender tudo isso. A faculdade, ela tem que conseguir ser eficiente com você de uma coisa: te ensinar o básico bem feito, o intermediário e estimular você a aprender coisas por conta. De que forma ela vai estimular? Você vendo vídeo no YouTube, você comprando um curso na Udemy, por exemplo, procurar conhecimentos. Tem uma coisa que a faculdade faz bem, que é fazer você escrever. Isso é uma coisa que a faculdade faz você escrever. Torça para que tenha professores que te exijam a escrita, muita prática, muita exigência ali. Porque uma das coisas chatas que tem
é até e-mail. O candidato às vezes não sabe nem escrever um e-mail. Aprenda a escrever, aprenda a ter uma etiqueta corporativa, né? Eu acho que é o termo correto. Então, isso é uma coisa legal. Se você não souber escrever, mas tenha um colega do teu lado aí que saiba escrever bem, daí você vai aprendendo com ele, vai aprendendo a fazer documentação, diagramas, e de tanto você ver uma coisa bem escrita, você vai entendendo esse fluxo de trabalho. Isso é um diferencial muito grande também no teu dia a dia. As faculdades, assim, estão desatualizadas? Estão. Uma grande parte da faculdade está desatualizada hoje. Por isso que se torna, às vezes, tão monótono ou desestimulante. Mas faz parte do jogo. Porque a faculdade, o mundo acadêmico, às vezes ele não consegue se adaptar tão rápido quanto uma indústria de software. Porque muitas tecnologias que estão sendo utilizadas assim na empresa, você não vai ver na faculdade. E tenha em mente, gente, o curso que você fizer, quando você terminar esse curso, por mais atualizado que ele seja, ele vai estar desatualizado. Então tenha sempre em mente isso. Se atualize, estude, faça suas POCs. O que é uma POC? Uma prova de conceito, monte teus exemplos. Porque quando surgir aquela necessidade ou aquela oportunidade, às vezes você não vai ter tempo hábil para se preparar para aquilo. Então tenha noções do que você tem que saber para assumir uma tarefa. Em que momento que pode ser decisório ter uma faculdade? E tem algum risco de eu não ser contratado para trabalhar numa empresa se eu não tiver faculdade? Tem. Algumas empresas exigem, de fato, que o seu corpo de colaboradores tenha faculdade, de fato. Então você pode sofrer algum tipo de represália nesse ponto. Outro ponto também que é importante de debater: certas licitações, certos contratos exigem que o profissional da área de TI tenha uma formação acadêmica regular, seja ela em forma de graduação ou seja através de uma pós-graduação. O que acontece às vezes? Você se formou em ciências contábeis, se formou em administração, em alguma engenharia e você não gostou da tua área. Você pode muito bem fazer uma pós-graduação numa área de programação, numa especialização em Java, especialização em .NET, por exemplo, e você assumir funções relacionadas a essa área. Você consegue fazer até estágio como pós-graduando. E através desse diploma da pós-graduação, você consegue também atuar num projeto que seja regulamentado a exigência de um profissional certificado de forma regular. Então, nesse ponto você pode ser prejudicado. Outro ponto também que pode acontecer também, às vezes tem um empate, uma vaga está sendo disputada, tem dois profissionais com o mesmo currículo, mesmos tipos de projetos, mesmas experiências. Às vezes a pessoa pode colocar como diferencial: esse tem uma graduação, eu vou dar a vaga para ele. Cami, escutei o que você falou, pode ser que isso seja um diferencial, mas o meu mundo é muito grande ainda de oportunidade, eu não preciso dessa faculdade. É verdade. Gente, tá cheio de vaga, então é uma verdade, você não precisaria se filtrar só por isso. Mas talvez você vá virar um líder técnico, um gerente. E aí, você tem que observar como que é na tua empresa. Observe a tua empresa. Qual é o perfil do pessoal que é gerente na tua empresa? Eles são pessoas que têm uma formação regular? Se tiver, aí você pode falar: então eu preciso de verdade ter um diploma, porque se eu quiser assumir um cargo de liderança, de gestão, isso pode me fazer falta. Então é mais um incentivo para você. Então, meus nobres futuros colegas, esse é um ponto de vista meu, como professor universitário, como analista de sistemas de uma fábrica de software que trabalha com banco. Eu tive a oportunidade de ter estagiário trabalhando comigo no projeto, e eu falo para vocês: procurem sempre viver a experiência, seja de uma forma regular, dentro de uma academia, seja de uma forma através de cursos, fazendo projetos pessoais de vocês, mas vivenciem isso no dia a dia. Sem isso, vocês não vão conseguir entrar nessa área. Espero ter ajudado vocês. Meu nome é Kanishan e até o próximo vídeo. Um forte abraço.